Inflação desacelera, mas é a maior para janeiro em 6 anos. Procura pelo rotativo do cartão de crédito bate recorde em 2021. E você vai ver também. Governo federal cria programa de oportunidade de emprego e qualificação para jovens e idosos. Anvisa já rejeitou 6 dos 50 pedidos de registro de autoteste de Covid. Preços do gás e energia elétrica ficam inacessíveis para a classe média na Turquia. Bíblias são encontradas intactas após incêndio no litoral de São Paulo. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo e vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quarta-feira. Nós abrimos essa edição falando de economia. A inflação oficial do Brasil avançou em janeiro e registrou a maior alta para o mês em 6 anos. O índice desacelerou em comparação com dezembro, mas ainda segue acima de 10% em 12 meses. A inflação oficial de preços subiu 0,54% em janeiro. Essa é a maior alta para o mês desde 2016. Apesar da desaceleração em relação ao salto registrado em dezembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apresenta variação de 10,38% no acumulado dos últimos 12 meses. Para este ano, a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional para o Índice Oficial de Preços é de 13,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual. Em janeiro, o salto dos preços foi influenciado principalmente pelo grupo dos alimentos e bebidas. As carnes e as frutas aparecem entre os principais destaques para a valorização dos alimentos no mês passado, embora a alta tenha ocorrido em ritmo menor do que em dezembro. Também contribuíram para esse aumento significativo os preços do café moído, que subiram pelo 11º mês seguido, acumulando alta de 56,87% nos últimos 12 meses. A desaceleração da taxa mensal do IPCA foi guiada pelo grupo dos transportes, com destaque para a queda nos preços da gasolina, do etanol e das passagens aéreas. Em habitação, os preços também recuaram em relação a dezembro, principalmente por conta da redução da energia elétrica, embora ainda permaneça em vigor a bandeira de escassez hídrica, que acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Em janeiro, os preços do gás de botijão também recuaram pela primeira vez após 19 meses consecutivos de alta. Em 12 meses, o botijão acumula aumento de 31,78%. Entre os demais grupos, a maior variação veio dos artigos de residência, com destaque para eletrodomésticos e equipamentos, mobiliário e TV, som e informática. A procura pelos empréstimos por meio do cartão de crédito rotativo no ano passado foi a maior em 10 anos. Segundo o Banco Central, as concessões com a taxa de juros mais alta do mercado bateram recorde na série histórica iniciada em 2012. O crédito rotativo do cartão de crédito é acionado por quem não consegue pagar o valor total da fatura na data do vencimento. A parcela que deixou de ser paga é considerada nas estatísticas do Banco Central como essa linha de financiamento. O crédito rotativo concedido pelas instituições financeiras no cartão somou quase 225 bilhões de reais em 2021, uma média mensal de 18 bilhões e 700 milhões de reais. Isso representa um crescimento de 23% na comparação com os cerca de 183 bilhões de reais registrados em 2020. O aumento da procura pelo cartão de crédito rotativo ficou acima da expansão média das concessões de todo o crédito bancário em 2021, que foi de 19%. Esse crescimento também coincidiu com a alta dos juros, da inflação e no endividamento das famílias com os bancos. Em relação à renda acumulada em 12 meses, o endividamento atingiu 51% em outubro do ano passado, que também foi um novo recorde. A Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade afirmou que o desemprego, a queda de renda por conta da inflação ou renda reduzida na pandemia
colaboraram com a alta no endividamento dos brasileiros e numa maior demanda pelo cartão de crédito rotativo. O governo federal garante que a geração dos que não trabalham e nem estudam e dos idosos vão ter futuras oportunidades de emprego. Um programa em parceria com os municípios vai oferecer bolsas e qualificação a vários setores. Após fechar o ano de 2021 com a geração de 2.730.000 empregos formais, um recorde da última década, o Brasil vai contar com um programa de iniciação, qualificação e reinserção ao emprego. O Programa de Serviço Civil Voluntário, proposto pelo governo federal, deve criar vagas de trabalho para pessoas que vivem em situação de informalidade, cerca de 40 milhões de brasileiros. Desse total, 7.800.000 são do grupo chamado NEM, os que nem estudam e nem trabalham. Os beneficiados vão ser prioritariamente pessoas que recebem o Auxílio Brasil e que já têm o cadastro único do governo federal para programas sociais. Mas todos os solicitantes devem ter a oportunidade de acordo com a oferta de vagas na cidade. Para o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, o governo se prepara para fortalecer a retomada da economia. A economia brasileira é sólida, os nossos fundamentos são fortes, nós temos grandes oportunidades e o Brasil pôde responder, e a gente ficou muito feliz com esses 2.730.000 empregos, porque isso é resultado de um governo que preparou uma série de programas com o único objetivo: servir o povo brasileiro. Segundo o ministro Lorenzoni, o programa vai ter foco nos jovens de 18 a 29 anos que possuem pouca ou nenhuma experiência de trabalho e sem qualificação profissional. O outro grupo é formado por alunos acima de 50 anos que já tiveram atividades profissionais, mas que por razões sociais ou econômicas foram colocados para fora do mercado formal. No programa de serviço civil voluntário, as pessoas trabalham durante meio turno, cumprindo alguma tarefa e podem usar o turno inverso para fazer um curso de capacitação por semestre. Para aqueles que aderirem ao programa, durante pelo menos um ano, o beneficiado deve cumprir tarefas definidas em edital pelas prefeituras e deve estar inscrito em um dos cerca de 200 cursos de capacitação gratuitos oferecidos pelo sistema. Os municípios definem previamente o valor da bolsa, que vai ser complementada por auxílio transporte. O Superior Tribunal de Justiça determinou em caráter liminar a suspensão da paralisação dos peritos médicos do INSS. Quase a metade dos peritos aderiu à greve, o que corresponde a 1.057 profissionais. O pedido de ação foi feito pela União, que alegou abuso pela ausência do percentual mínimo de servidores para garantir a continuidade do serviço público, com prejuízo dos segurados e impacto em mais de 59.000 perícias agendadas. A Unicamp anunciou o adiamento do retorno das aulas presenciais para o dia 14 de março. Antes seria no dia 3 de março. A instituição alegou que um intervalo maior vai possibilitar uma adaptação às novas condições sanitárias impostas pela Covid. A universidade ainda explicou que o adiamento foi definido após reuniões com diretores de unidades, representações docentes e estudantes. A Unicamp registrou mais de 60% dos estudantes matriculados e imunizados com 2 doses de vacina contra o coronavírus. E a Anvisa já recebeu mais de 50 pedidos de registro de autoteste para a Covid. A agência ainda não concedeu nenhum e já rejeitou 6 solicitações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária segue analisando os pedidos de autotestes de Covid-19 que recebeu. Já são mais de 50 solicitações de liberação. Até agora, 6 já foram rejeitados. De acordo com a agência, 3 deles foram negados em razão da falta de estudos e documentos completos sobre os produtos. E outros protocolaram as solicitações antes de a agência aprovar o uso dos autotestes. A Anvisa ainda não concedeu o registro para a venda desse tipo de exame para nenhuma empresa solicitante. Assim, os produtos não podem ser comercializados em farmácias e estabelecimentos de saúde, que são os locais indicados depois de obtido o registro da agência reguladora. A diretoria colegiada aprovou no mês passado a adoção do autoteste no país.
A ideia é que a ferramenta ajude no controle da pandemia, que vive uma explosão de casos relacionados à variante Ômicron. E a cidade de São Paulo pretende aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em toda a população. Apesar da confirmação do comitê científico, ainda não há previsão para começar. A ideia é que, com o avanço da vacinação, o estado paulista possa iniciar a aplicação da 4ª dose. O reforço deve seguir uma ordem de faixa etária, assim como foi na 3ª dose. Apesar da vacinação já ter sido confirmada pelo comitê científico, ainda não há uma previsão de quando a 4ª dose vai começar a ser aplicada. Nesta semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta discute a aplicação de uma 4ª dose, uma 2ª dose de reforço, mas que ainda não bateu o martelo. A pasta divulgou uma nota técnica dizendo que não havia dados suficientes para a recomendação da 4ª dose da vacina. A determinação atual da saúde é para que a população tome a dose de reforço contra a Covid, respeitando o prazo mínimo de 4 meses após a aplicação da 2ª dose. Mesmo sem a orientação do Ministério da Saúde, a cidade de Botucatu, no interior paulista, já começou a vacinar idosos contra a Covid com a 4ª dose do imunizante nesta semana. E mudando de assunto, as manchas de óleo que surgiram no litoral cearense desde o final de janeiro já começaram a se espalhar por várias localidades. Especialistas da Secretaria do Meio Ambiente e de universidades investigam o aparecimento de manchas de óleo em vários pontos do litoral do Ceará. As primeiras hipóteses apresentadas foram de que o caso poderia ter ligação com as manchas que surgiram em todo o litoral nordestino brasileiro em 2019 e de que eram relacionadas com a erupção do vulcão em Tonga. As duas versões já foram descartadas. De acordo com a Agência Brasil, o governo do Ceará afirmou que vai tomar uma série de ações para mitigar a situação, como a limpeza dos locais afetados. As manchas começaram a aparecer no final de janeiro no litoral leste cearense e depois foram encontradas em outras localidades até chegarem ao oeste de Fortaleza. E veja a seguir, ameaça de bomba em colégio de Washington faz prédio ser evacuado. E ainda, Bíblias são encontradas intactas após incêndio no litoral de São Paulo. É em instantes. Até já! Já estamos de volta ao vivo com os destaques internacionais, agora 1h17 pelo horário de Brasília. Na Turquia, a inflação em janeiro chegou a 48,7% e o custo de vida não para de subir. Os preços do gás e da energia elétrica se tornaram inacessíveis para a classe média. Um pequeno protesto reclamava dos altos preços da energia elétrica na Turquia. Os manifestantes se reuniram em frente a uma companhia de distribuição em Istambul. As contas de luz aumentaram entre 52% e 127% em janeiro, mas este não foi o único serviço que teve aumento. Com a inflação oficial de 48,7% em janeiro, o custo de vida não para de subir. Os preços do gás e dos alimentos dispararam e a classe média tem dificuldades para pagar contas básicas. Com o aumento dos preços dos alimentos, muitas famílias reduziram drasticamente seus gastos. O café da manhã se tornou um item de luxo. Alguns pais não podem mais dar lanche para seus filhos na escola, o que é muito triste. Há 10 meses para a próxima eleição presidencial, nas quais o presidente Recep Tayyip Erdogan espera conquistar um terceiro mandato consecutivo, a inflação é uma questão política. A oposição e alguns especialistas acusam o Escritório Nacional de Estatística de subestimar sua magnitude. Segundo economistas turcos independentes, este índice atingiu mais de 110% em janeiro. A situação começa a gerar mobilizações e pelo menos 2 protestos estão previstos para o final de semana. Em Buenos Aires, manifestantes protestaram contra o refinanciamento de empréstimo concedido à Argentina em 2018 por 44,5 bilhões de dólares.
Eles são contra o acordo anunciado pelo governo com o Fundo Monetário Internacional para refinanciar o empréstimo concedido ao país em 2018. Sob os lemas não ao pacto com o FMI, não ao pagamento da dívida externa, cerca de 200 grupos se reuniram na Praça de Maio, em frente à sede do governo, e exigiram o imediato rompimento das negociações com o fundo. O presidente peronista Alberto Fernandes anunciou em 28 de janeiro um acordo com o FMI para substituir o empréstimo de 2018 concedido ao governo liberal de Maurício Macri por outro programa de facilidades estendidas, também por 44,5 bilhões de dólares, mas com pagamentos até 2036. O Congresso argentino, onde o partido no poder é a maior força, mas não tem maioria, deve dar sua aprovação final ao acordo com o FMI. O governo espera definir os termos do novo programa antes do vencimento, em 22 de março. Uma ameaça de bomba em um colégio em Washington fez com que todo o prédio fosse evacuado. Entre os retirados do local estava o marido da vice-presidente americana, Kamala Harris. De acordo com altos funcionários, o segundo cavalheiro estava em um colégio em Washington para comemorações do mês da História Negra. O porta-voz de escolas públicas da capital dos Estados Unidos informou que foi uma ameaça de bomba e por isso todos foram retirados do prédio, inclusive alunos. Até o momento, não se sabe os motivos da ameaça. A porta-voz de Amy Hoff informou pelo Twitter que o serviço secreto foi colocado a par da ameaça de segurança em um colégio onde o segundo cavalheiro estava com estudantes e professores. Kamala Harris é a primeira mulher eleita vice-presidente dos Estados Unidos, assim como a primeira mulher negra e asiático-americana no cargo. Emhoff é advogado e frequentemente viaja sozinho ou com a esposa para ajudar a promover a agenda da Casa Branca. Manifestantes contrários à obrigatoriedade da vacinação contra a Covid se reuniram pelo segundo dia seguido em frente ao Parlamento da Nova Zelândia. Manifestantes anti-vacina da Nova Zelândia entraram em confronto com a polícia nesta quarta-feira e prometeram seguir no local. O protesto começou na última terça, inspirado pelo Comboio da Liberdade dos caminhoneiros no Canadá. Mais de 100 policiais foram mobilizados para a entrada do parlamento. Muitos veículos que engarrafaram as ruas de Wellington na véspera deixaram o local nesta quarta, mas centenas de manifestantes instalaram barracas e se recusaram a sair. 3 foram detidos por tentarem romper a barreira policial. Apesar de alguns incidentes, autoridades afirmaram que o protesto foi pacífico na maior parte do tempo. Manifestantes neozelandeses são contrários à obrigatoriedade da vacinação para os trabalhadores de setores como saúde, forças de segurança, educação ou defesa, assim como para permitir a entrada em restaurantes ou eventos esportivos. Moradores de Hong Kong, na China, têm lotado os supermercados temendo a falta de alimentos. A cidade enfrenta uma paralisação temporária nos serviços de entrega, após casos de Covid terem sido registrados entre motoristas. As cenas no território após a imposição de novas restrições anti-Covid lembram o pânico registrado no começo da pandemia de coronavírus. Fui ao mercado mais cedo e as prateleiras estavam vazias, só havia milho, a carne tinha acabado. Antes de vir aqui, eu fui ao supermercado e todos os vegetais tinham acabado, por isso vim até aqui em busca de vegetais. As mercadorias frescas, como frutas e verduras, são trazidas do continente e houve uma paralisação temporária das entregas depois que um motorista de caminhão testou positivo. Assim como a China continental, Hong Kong seguiu a política rígida de zero Covid, que manteve as infecções baixas por meio de bloqueios direcionados e extensas medidas de distanciamento social. Na quarta-feira, a cidade registrou 1.161 novas infecções, um recorde diário, mas um número ainda pequeno em comparação com surtos em todo o mundo. O pico alimentado pela variante Ômicron alarmou as autoridades e a chefe do executivo, Carrie Lam, anunciou novas restrições aos 7,5 milhões de moradores do centro financeiro. Entre as medidas estão o fechamento de estabelecimentos como salões de beleza e apenas 2 famílias podem se reunir nas casas. E olha só essa história, 2 Bíblias foram encontradas intactas depois de um incêndio que destruiu 21 casas em São Vicente, no litoral de São Paulo. Para alguns moradores, a descoberta teria sido um sinal de Deus. Uma
palavra de Deus continue intacta. A palavra ficou intacta por meio de 2 Bíblias encontradas após o incêndio que consumiu parte da comunidade Dique das Cachetas, em São Vicente, no litoral paulista, no último dia 31. Um dos livros foi encontrado pela dona Francileia, que morava com os filhos em uma das casas destruídas pelo fogo. Podia ter queimado meu filho, que a Bíblia estava debaixo, dentro da gaveta da cama dos meus filhos. A cama foi destruída, torrada, e a palavra de Deus está viva aqui, ó. E essa palavra explica o livramento daqueles que creem nela, como mostra o pastor Felipe Ventura, da Igreja Internacional da Graça de Deus, com base em um versículo do livro de Daniel. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que pode nos livrar, e ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tinha certeza que o fogo não tinha poder sobre eles. E assim Deus ele pode fazer sim, proteger uma vida do fogo, como proteger também a sua palavra. E foi o que aconteceu com os moradores da comunidade Dique das Cachetas. Testemunhas contam que as chamas começaram após a briga de um casal de moradores. O homem que fugiu teria ateado fogo a essa casa de forma proposital. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas a essa comunidade para conter as chamas. Ninguém ficou ferido, nem pelo fogo, nem pela fumaça. Para muitos, foi mesmo uma proteção divina, que fica clara também pelas Bíblias intactas encontradas em meio aos escombros. O que eu tenho a dizer sobre a Bíblia é que a palavra de Deus nunca morre. Além da Bíblia da dona Francileia, outro exemplar foi achado por um voluntário da Associação de Moradores da comunidade. E eu creio que o seu Deus ele permitiu que essa palavra não fosse queimada, que as escrituras, mas não sim as folhas de papéis da Bíblia, não isso, mas a palavra dele que permanece. Está escrito: passará o céu e a terra, mas a palavra não há de passar, para aquelas pessoas realmente olharem para as escrituras, olharem para a palavra de Deus, pois ela que testifica do Senhor Jesus. Sem a palavra não temos conhecimento de Deus. Então que essas pessoas venham ver isso como um agir sim do Senhor Deus, mostrando que Ele é todo poderoso e o que Ele quer guardar, Ele guarda do fogo e de qualquer outra coisa, em nome de Jesus. A presidente da Associação Meninos do Cachetas, Mônica Lima, informou que a entidade não tem medido esforços para ajudar a comunidade a se reconstruir, mas muita ajuda será necessária para isso, como conta esse morador que perdeu tudo. Bloco, cimento, areia, pedra, ferro e telhas, que seja a doação, que o coração de vocês seja tocado e vocês tenham condições de estar nos doando nesse momento. Itens de primeira necessidade, como alimentos, roupas e produtos de higiene e limpeza, foram levados aos moradores da comunidade pelo Fundo Social de Solidariedade de São Vicente no dia do incêndio. Mas é claro que toda a colaboração é muito bem-vinda. E se você tem alguma doação, se você pode ajudar de alguma forma, entre em contato conosco, que nós podemos retirar e também, caso você possa, pode trazer diretamente aqui na nossa sede, na rua Benedito Calixto 205. Para mais informações sobre como ajudar, ligue para DDD 13, número 3467 9118. É isso aí, tá dado o recado e realmente um milagre divino, né, Dani? Não tem a menor dúvida. É isso aí. Infelizmente não temos mais tempo, mas muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça que a 1h50 a Juliana Dariva chega com mais informações para você. Muito obrigada e até amanhã.